primeiro tipo de leitura é a leitura exploratória, e a leitura exploratória ela nos auxilia na escolha dos materiais que estejam mais de acordo com a pesquisa que a gente está fazendo. Primeiro a gente vai até alguma fonte, uma biblioteca física, no caso que a gente está usando o Google Acadêmico, dá uma olhada nos materiais e a gente seleciona alguns. A gente vai, abre o material e lê superficialmente algumas coisas que vão descrever, que vão definir bem o conteúdo daquele material e se aquele conteúdo é bom para a nossa pesquisa. Então a gente começa lendo primeiro, no caso de um artigo, o título. Então esse aqui tem um título: Reflexões sobre o design de jogos digitais acessíveis, casos Papa Sangre e Blindside. Que é o caso que a gente está fazendo a pesquisa. É importante a gente ler o tema que a gente acabou de ler. A gente também lê o resumo, dá uma olhada nas palavras-chave e é importante também a gente olhar a conclusão do artigo. Não vamos fazer uma leitura de tudo, pois o vídeo ficaria muito grande. Então a gente lê um artigo, faz essa leitura rasa de um artigo, faz a mesma leitura de outro, desde que a gente tem um estudo das recomendações de acessibilidade para audiogames móveis. O segundo tipo de leitura é a leitura seletiva. Uma vez que a gente tenha visto uma quantidade de artigos ou de livros que provavelmente não serve, está na hora da gente escolher quais desses realmente vai nos servir. Essa é uma filtragem um pouco melhor, porque vai definir com quais materiais a gente vai trabalhar. Então aqui a gente reservou 2 materiais, uma quantidade pequena, mas por conta do tempo do vídeo e também por conta do material escasso sobre o nosso tema do nosso projeto de pesquisa. A gente vai já ler o tema, a gente pode dar uma olhada nele de novo. O abstract a gente dá uma olhada com um pouco de mais de atenção e a gente faz uma leitura da introdução. Durante as últimas décadas, a forma de desfrutar do universo lúdico dos jogos digitais evoluiu em termos de estilos, significados e de plataformas disponíveis. Arcades, consoles, PCs, dispositivos móveis. Eu li aqui só até o primeiro ponto continuativo, mas a gente leria toda a introdução, daria uma olhada também nos outros tópicos do artigo, de repente lia um parágrafo ou outro que tivesse em destaque e lia também a conclusão. Então a gente não precisa nessa pesquisa ler o artigo inteiro, mas a gente lê pontos principais para poder a gente definir quais realmente a gente vai utilizar no nosso projeto de pesquisa, quais estão mais de acordo com a nossa pesquisa. A terceira e penúltima leitura, o tipo de leitura, já é a leitura analítica. Diferente das outras duas que são mais voltadas para a escolha do material para a nossa pesquisa, nessa leitura a gente já tem o material escolhido. Inclusive a gente pode voltar ao método de leitura anterior para escolher um outro material, ou de repente a gente descobre nessa leitura que algum material escolhido não era bem adequado. Mas aqui, de forma geral, a gente já tem os materiais específicos que a gente vai utilizar e a gente agora vai, de fato, ler todo o material, vai ler o material na íntegra. No caso do artigo, a gente vai ler o artigo por inteiro e a gente vai fazer anotações que casam com a nossa pesquisa, a pesquisa que a gente está fazendo, vai colocar, sintetizar as ideias, de modo que a gente esteja de acordo com o nosso plano provisório, com a nossa pergunta, com o nosso objetivo. A gente tem que abstrair do artigo, do livro, do material que a gente está estudando, o máximo possível para que a gente traga aquilo, que a gente volte aquilo para a visão da nossa pesquisa, atendendo às necessidades da nossa pesquisa. Como exemplo aqui, eu fiz esse pequeno sumário com 2 ideias importantes que constam no artigo, um estudo das recomendações de acessibilidade para audiogames móveis, e que casam bem com passos da nossa pesquisa. Então eu enumerei aqui pela linha de ordem do nosso plano provisório, e o primeiro é conceito de audiogames, e aqui eu coloquei a referência no artigo onde encontrar. Deveria ter colocado mais detalhes aqui como o nome do artigo, já que a gente supostamente estaria analisando mais de um material, mas eu encontrei ele na seção 2.1, e isso aqui vai se relacionar com o nosso plano provisório, que faz uma introdução aos audiogames. Outro foi, que eu coloquei aqui com o número 2, pois é o segundo que eu vou fazer na nossa pesquisa, no nosso plano provisório é o segundo da lista, é a lista de documentos de diretrizes de acessibilidade para audiogames, que está na seção 3.1.
Nesse aqui, na nossa linha de pesquisa, a gente vai, nosso problema, a nossa questão é chegar a métodos de acessibilidade que podem ser utilizados em audiogames nacionais para melhorar a acessibilidade ou o uso do jogo por um usuário não vidente. E aqui a gente vai ter uma lista com alguns documentos normativos, algumas diretrizes feitas por grupos de estudo, onde vão falar de alguns métodos de acessibilidade. O último tipo de leitura é a leitura interpretativa, e o nome já é bem sugestivo. Nessa leitura a gente busca fazer uma interpretação do material do qual a gente está lendo. É uma leitura que em alguns pontos tem pontos parecidos, é uma continuação, na verdade, do último tipo de leitura que a gente faz. Nessa leitura a gente vai aprofundar um pouco mais naquelas partes do material que estão de acordo com a nossa pesquisa, que satisfazem os anseios da nossa pesquisa. A gente pode inclusive fazer releituras, pode de repente fazer uma leitura de uma parte ali utilizando o dicionário para poder procurar definições mais adequadas das palavras. Enfim, a gente aprofunda e junta aquilo com as anotações que a gente já tem e tenta transformar aquelas anotações, lapidar aquelas anotações. Anotado no último tipo de leitura, você pode fazer novas anotações, você vai lapidar, você vai abstrair e vai contextualizar aquilo da melhor forma possível com o seu trabalho.